Harvard testou 244 consultores, todos usando IA no mesmo problema. E eles identificaram basicamente 3 grupos, né, completamente diferentes, né, que eles emergiram. Um grupo está crescendo, um outro está se tornando basicamente obsoleto, e tem um terceiro que não está crescendo absolutamente nada. Então a pergunta é: qual dos 3 é você, né? Um paper bastante interessante, tá? Eles pegaram uma das principais consultorias aí do mundo, a BCG, Boston Consulting Group, né? Quem não conhece, dá uma olhada neles aí online. Eles são uma consultoria de muita referência, né? Então saiu esse estudo aí, fazem já poucos meses, um estudo relativamente novo. Esse estudo ele foi conduzido pela Harvard, né? Business School, a escola de negócios de Harvard, em conjunto com a escola de negócios do MIT, a Wharton. Então não é só uma opinião minha, tá? É a ciência aí, através de tudo isso, como esse estudo ele foi conduzido. 4.975 interações humanas com IA, esse foi o teste, né, a volumetria do teste. Resultado indo para revisão anual dos participantes. Então pega aí, situação real, pressão real, tá? Onde eu trabalho também na Microsoft, a gente meio que vê esse padrão aí no dia a dia, tá? Legal de ver esse artigo aqui que Harvard finalmente aí deu um nome para isso aí, né? Então vamos lá falar nesses 3 tipos aqui. Tô até compartilhando a tela do artigo, tá? Os 3 são esses aqui, né? Então são os ciborgues, os centauros e os self-automators, tá? Então vamos lá. Galera, até antes de entrar no detalhe aqui no artigo, deixa eu falar um pouquinho aí. Vídeos anteriores aí, eu gosto sempre de fazer essa dinâmica, né? Se eu não faço, às vezes, algum conteúdo técnico, eu tô compartilhando minha experiência, esse tipo de coisa, eu gosto de sempre pesquisar coisas que eu vejo, né, no meu dia a dia, que eu tô notando, principalmente nessa questão de IA, que tudo é novo, né? E eu tento procurar esses artigos para trazer realmente coisas que eu tô notando já com um amparo, né, de um estudo já para, enfim, dar, né, esse suporte aí dentro do que eu quero fazer em termos de conteúdo, da minha opinião, tá? Então o que eu trago aqui para vocês é algo que naturalmente eu concordo com isso aí. Mas tem gente que simplesmente vê um conteúdo desse produzido, simplesmente joga lá fake news nos comentários e tal. Cara, eu produzo conteúdo sério, né? Eu sou um profissional. Não tô aqui para ficar fazendo, cara, conteúdo aí, enfim, sensacionalista, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de conteúdo aqui, ele é sério, obviamente, né? Então, assim, se você... E eu não tenho problema nenhum se você não concorda com o que eu tô fazendo. Vários dos meus vídeos lá, vários comentários em desacordo, né? Que é saudável, é normal, ninguém precisa concordar com todo mundo, tá? Mas esse tipo de coisa realmente me incomoda, cara. Jogar lá um negócio, fake news e tal. Então, assim, estamos em 2026, metade do ano. Por algum motivo, eu esqueci de colocar o link do artigo, pelo simples fato de eu estar aqui mostrando ele na tela, só que você não consegue minimamente capturar essa tela aqui e jogar numa ferramenta aí de IA e pedir para a IA buscar esse artigo, essa referência. Então, assim, cara, toma cuidado, né, com o que você fala aí. Muita gente, pelo fato de estar na internet, acha que pode falar qualquer coisa aí, assim, sem isso custar nada, né? Então eu espero que você evolua na tua jornada com IA dentro do teu contexto de trabalho, vendo meus vídeos aqui, meus conteúdos. Beleza? Desculpa aí lavar a roupa suja um pouco aí, mas, putz, precisava falar um pouco isso aqui, né? Parece ser tão óbvio, né? Tipo... Mas enfim, galera, vamos lá. Então vamos falar do que importa, né? Esses 3 tipos aqui de personas aí que o artigo ele identifica. Então lá, o ciborgue, né? Ele coloca como o humano e a IA, eles estão lá, rolou uma fusão entre eles. Então, um diálogo constante, muita interação, muito questionamento, tá? Aí a gente tem o centauro, né? Então, o centauro o que é? É o humano no comando. A IA entra em momentos assim, vamos dizer, cirúrgicos. Você pensa, a IA apenas complementa, né? E aí tem o self-automator, né? Joga tudo para a IA, aceita o que ela fala, entrega isso, acabou, é rápido, é eficiente na cabeça dele, mas, sinto lhe dizer, é devastador para sua carreira aí. É os números da pesquisa, né? Eles identificaram que 60% dessas pessoas entrevistadas, eles são ciborgues, 27% são self-automators, olha só, praticamente 1/3 do número, e 14% centauros. Então, o que é chocante é praticamente 1/3 da população aí que foi pesquisada, eles estão meio que destruindo a carreira, a própria expertise aí sem perceber isso aí, tá? E se você ler o artigo, tá? Vou até te adiantar e ficar um pouco confuso. Esses nomes aqui são como se fossem apelidos aqui que o artigo ele deu, mas eles colocam um termo ali meio confuso ali. Aqui no próprio abstract aqui, que é o resumão do artigo, eles chamam, né, essas personas de, ó, aqui, ó, fused
Knowledge Co-Creation, né? Então esse aqui é o nome pro Cyborg. Aí ele dá outro aqui, ó, Directed Knowledge Co-Creation, né? Esse aqui é o Self-Automator. Não, esse aqui é o Centauro, confundi. E esse aqui seria o Self-Automator, né? Então, eles colocam esses apelidos aqui porque senão, ninguém vai lembrar, né? Quando ele citar lá na frente, lá, o Abdicator, o que é isso e tal. Então, vamos lá. Eu criei essa matriz, né? Se você já viu o famoso quadrante mágico do Gartner, você vai entender o que eu tô falando. Mas basicamente aqui é uma matriz, né? E aqui na horizontal a gente define, né? Eu pedi para ele definir, né? O como, né? Fazer, né? Então aqui seria a IA que define. Na de cima, como fazer, o humano define, tá? Aí na parte de cima aqui, né? O humano define o que fazer e a IA define o que fazer. Então, fica essa a definição da matriz, tá? Basicamente as diferenças, né? Então, a gente tem o Cyborg e o Self-Automator, né? Eles delegam para a IA o como fazer, tá bom? E o como fazer na linha de cima aqui seria o Centauro. Mas se a gente olhar assim, do ponto de vista da definição humana, essa é a similaridade entre o Centauro e o Cyborg, né? Então, ambos eles, humanos, né? Como humanos, eles definem, né, o que fazer. Só que a grande diferença é o seguinte, né? Que aí o Cyborg, né? Ele deixa a IA definir o como, né? Então, o que, né? O what, né? O humano define, né? Tanto o Centauro quanto o Cyborg. E como fazer, né? O Cyborg delega e o Centauro, ele mesmo define como fazer. Tá? E aí existe uma categoria ainda não definida, né? Que é essa aqui, né? A IA define o que fazer, mas o como é o humano. Putz, ficaria até meio estranho, né? Tipo, a IA define o que e o humano o como, né? Tipo, doido. Então, essa seria mais ou menos a estrutura, né? Como cada um dessas personas aí, elas ficam posicionadas aí. Então vamos lá. Então vamos falar, né, um pouco do Cyborg, né? Então o Cyborg, ele discorda, né, da IA. Como é que o Cyborg ele se comporta, né? Então, por exemplo, ele falaria alguma coisa assim, ó, não concordo com isso, né? Então, assim, sei lá, segmento masculino nas vendas cresceu 70%. Então, aí ele chega e pergunta pra IA, né? Ó, isso aí muda a sua recomendação, alguma coisa desse tipo, né? Então ele vai lá e pede a revisão, né? Então, assim, verifique aí os cálculos tal e tudo mais. E aí, por exemplo, o Cyborg vai lá e aponta, né? Uma contradição, né? Ó, você disse que era 6%, mas o dado tá mostrando 5%, então me explica aí e tal. Então, você fazendo isso, operando como Cyborg, o que você vai aprender? Você basicamente vai aprender como a IA pensa, né? Onde ela erra, como extrair o melhor dela, né? Mas na verdade você não tá aprendendo muito do teu problema que você tá tentando resolver. Então você vai cair nesse viés aí dela aí dentro do contexto que você tá tentando resolver esse teu problema, é um problema de negócio, tá? Então assim, o Cyborg ele pode, né, ser persuadido por uma IA, né, confiante, né, que pode estar errada. A gente já falou muito disso no vídeo anterior, né? A bajulação de IA, né? O puxa-saco, psychopancy, né? O nome em inglês, né? Do artigo. Que eu soltei esse vídeo algumas semanas atrás, dá uma olhada lá. Então, assim, moral da história, né? Pensa aí, diálogo, né? Sem um julgamento crítico aí é muito perigoso, né? Então, aí a gente vem, né? Pro Centauro, né? Esse cara aqui. Então o Centauro ele é diferente, né? Então ele vai lá, pensa primeiro, né? Depois ele usa a IA para aprender mais rápido, né? Então, por exemplo, uma pergunta que o Centauro faria, né? No tema ainda do outro lá. Quais, sei lá, varejistas reverteram, né, queda no segmento masculino? Então você pede isso não para IA fazer análise, né? Mas para ele aprender o domínio, né? Então assim, ele vai lá, escreve o rascunho e pede para IA refinar. Então assim, o resultado disso aí, né? Ele fica mais expert nesse domínio, mas ele não desenvolve expertise em IA. Então essa é o ponto negativo aí do Centauro, tá? E aí a gente tem o Self, que é o chamado Abdicator Co-Creation. Esse é o pior. Então ele coloca lá, olha, eu estava com preguiça, não quero escrever 500 palavras, olha só. Quero que a IA produza. Foi isso que o consultor lá falou na entrevista. Então assim, parece meio inofensivo, né? Mas o estudo é claro, né? Zero desenvolvimento de habilidades aí, nem de domínio, né? No tema, né? Na expertise, e nem domínio na IA, né? Então assim, quando a IA errar, basicamente o julgamento crítico ali não vai ter nada lá. Cara, você vai estar perdido aí. Então assim, duas perguntas definem tudo praticamente. Quem decide o que precisa ser feito e quem decide como vai ser feito. Então, você precisa estar alinhado com essas duas perguntas aí, que foi o que eu comentei já aqui explicando, né, esses quadrantes aqui. Então, né, o Centauro, né, ele decide os dois, e o Cyborg, ele decide o que, né, e a IA decide como, né. E o Self-Automator, a IA decide para tudo, basicamente. Vamos lá, aplicação prática, né. Então, se é um domínio novo, seja Cyborg, tenta explorar tal,
tenha iterações aí com o modelo, mas questione, né? A área que você domina, seja Centauro, você já pensa primeiro, a IA entra depois para executar. Nunca, mas nunca seja o Self-Automator em todas as situações. Esse é o que você, cara, tá perdido aí. Então, né, deixar o link aí do paper na descrição. Me conta nos comentários se você é o Cyborg, Centauro, Self-Automator. Confesso que eu já fiz muito de cada um desses três aí. Se você gostou desse vídeo, foi útil aí pro teu desenvolvimento profissional aí, deixa um like aí, se inscreve no canal, encaminha aí pros amigos, pra família, pra todo mundo aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Beleza, galera? Valeu, forte abraço e até a próxima.